bom dia, meus alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Estudando bastante? E a leitura dos livros literários? Como é que anda? Estão lendo? Então, nas nossas próximas aulas a gente fala um pouquinho sobre esses livros literários, ok? Mas hoje a gente vai retomar ao assunto da aula passada. Então, nas questões que eu deixei para vocês, e vocês teriam que responder, o que você disse lá naquela questão que te pergunta: o que você entende por literatura fantástica? Qual a diferença entre o fantástico e o maravilhoso? Então você tem aí as respostas esperadas para essas questões. Ao observar essas respostas, vocês vão analisar que a literatura fantástica ela é marcada por dúvidas. Ao se deparar com o elemento insólito, né, com o elemento fantástico, o leitor de repente pergunta, né, o quê? Como assim? O que está acontecendo, né? De onde surgiu isso? Então o leitor ele vai ficar impactado, né, com a presença desse elemento estranho, desse elemento insólito. Isso vai provocar nele um certo choque, né, e vai levá-lo a buscar respostas. Só que quando ele chega ao final do texto, a resposta, né, as respostas para isso tudo não vão estar lá de forma assim tão explícita. Então, se o evento narrado é real ou se não é real, isso vai ficar por conta do leitor. De forma que desvendar os elementos metafóricos e alegóricos fica realmente por conta do leitor. Ele vai analisar se esses elementos são reais ou se são sobrenaturais, se são metafóricos, quais as metáforas presentes ali, se são alegóricos, quais alegorias. O conto fantástico por si não oferece essas respostas, apenas sugere muitas respostas, né? E o leitor é que vai em busca delas. Tzvetan Todorov, que é um teórico bastante importante da literatura, diz que a grande essência da narrativa fantástica é essa vacilação que tanto o leitor quanto o personagem têm a respeito dos eventos que estão acontecendo, se eles são reais ou não. A próxima questão, né, que já está aí para você, solicita que você explique a frase, né, do surrealista André Breton. Breton diz, né, que o admirável no fantástico é que não existe fantástico, existe o real. Então, né, por que ele diz isso? Porque a literatura fantástica ela acontece aqui, né, no plano real, onde vive o ser humano. São narrativas em que o enredo se projeta num espaço real, num tempo real. E, de repente, surge o conflito, né, do qual vai fazer parte um elemento que não é real, que não pertence ao universo real. Então é por isso, né, que André Breton diz isso, que só há o real, porque o fantástico e o insólito, nós, na condição de leitores, é que vamos ter que desvendar. Essa perturbação com a qual se depara o leitor já estava dentro dele, né? A literatura fantástica vai fazer apenas revelar isso. Aí está, então, a resposta da terceira questão. Então, para explicar a diferença entre esses três elementos, vamos considerar, em relação ao elemento fantástico, né, aquilo que a gente já explicou. O elemento fantástico, ele causa impacto no leitor. O leitor vai querer saber a respeito, né? Ele não vai se conformar assim tão facilmente com algo tão fora da realidade ali presente no meio em que ele está. Já no conto maravilhoso, não. O leitor faz um pacto com a narrativa imaginária e não se choca, ele não fica perguntando, questionando esses elementos imaginários. Se uma abóbora vira carruagem, se um espelho responde ao ser questionado, para o leitor isso vai estar tudo normal, tudo bem, faz parte do universo imaginário. E ele aceita bem esse universo, fica dentro do campo da imaginação e pronto, está tudo resolvido.
Já o elemento estranho é muito parecido com o elemento fantástico. A diferença é que, para o elemento estranho, no decorrer da narrativa, o leitor encontra uma explicação. Mesmo que essa explicação esteja fora da realidade humana, o leitor acaba compactuando dela também e aceitando. Afinal, existe a questão da ficção. As narrativas são ficcionais e a literatura permite muito bem isso. Quer dizer, esse entendimento por parte do leitor. E aí está então a última questão, né? A última resposta para vocês conferirem com as respostas que vocês deram. Vocês leram um trecho do conto A Metamorfose, né, do escritor Franz Kafka. Kafka é considerado um dos escritores que mais influenciaram a literatura moderna do século XX. A partir de sua obra, nasceu inclusive o adjetivo kafkiano, que é usado geralmente em referência a uma situação absurda, uma espécie de beco sem saída. Essa obra dele, A Metamorfose, foi escrita em 1912, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e ela retrata de forma simbólica a relação entre o homem e o mundo naquele momento histórico. Entretanto, apesar dessas considerações, a narrativa não explica o fato de Gregor, a personagem, acordar de repente no seu quarto, numa manhã, tendo o seu corpo transformado no corpo de uma barata gigante. Gregor é um inseto e isso o incomoda. Ele passa a vivenciar momentos de grande conflito. Um deles é o fato de que vai chegar atrasado ao trabalho, porque não tem como sair do seu quarto daquele jeito. E o leitor vai acompanhar e vivenciar junto todos esses conflitos psicológicos que Gregor vai continuar vivenciando até o final da narrativa. E não vão surgir respostas prontas para o leitor. Você que leu deve ter concluído o conto pensando, mas o que é isso? Como é possível isso, um homem se transformar em uma barata? E é justamente esta e outras dúvidas, né, que vão classificar o conto dentro desse gênero fantástico. Então é isso, as respostas, né, foram concluídas. Vocês têm todas aí, só conferir com a de vocês. E agora que vocês terminaram de verificar as respostas, né, que vocês deram, as questões, então a gente vai prosseguir um pouquinho ainda com esse tema do elemento fantástico, da literatura fantástica, presente em um outro conto que eu vou deixar para vocês lerem. Então, o conto que eu deixo para vocês aí como tarefa, né, para seguir nesta aula de hoje, foi extraído aqui desse livro, tá de cabeça abaixo, desse livro do José J. Veiga, né, escritor goiano, escritor quase conterrâneo meu, como eu já disse para vocês, né, nasceu em Corumbá de Goiás. E essa história do galo impertinente é um dos contos dele que traz pra gente essa observação, né? Essa observação desse elemento insólito, da presença desse elemento insólito. Então vocês vão ler o conto do José J. Veiga e vão pensar aí, né, em como que aparece, em que momento aparece esse elemento insólito neste conto, né? O que é esse elemento? Por que este conto está inserido no universo fantástico? Por que ele é considerado um conto fantástico? Realmente acontece em grande parte dos contos, dos romances do José J. Veiga. E esse conto que vocês vão ler, que é O Galo Impertinente, acontece nesse espaço mesmo, uma cidadezinha tranquila, pacata, em que os moradores estão ali no seu cotidiano, quando de repente, né, o processo de industrialização pelo qual o estado de Goiás está passando naquele momento, então por essa razão chega de repente naquela cidade o momento de se construir uma estrada, né, e essa construção dessa estrada é que vai trazer, né, a narrativa
a condição do surgimento desse elemento insólito. Mas eu vou deixar essa parte aí para vocês, né? Vocês vão ter que apontar qual é esse elemento insólito, né? E por que esse conto se encaixa, se enquadra aí dentro do gênero conto fantástico.